Seja muito bem-vinda, Marina. Oi, Que alegria poder fazer essa live, esse programa ESA Live com você, pesquisadora na área do direito ambiental. Eu estava aqui justamente dizendo que você é eu já considero já goiana, do tanto que já, né, você já vem tanto aqui, já contribui tanto aqui em Goiás com seus conhecimentos, nos eventos da UAB, nos eventos da ESA. E eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo do tema, tomei conhecimento do tema nessa programação maravilhosa que a ESA Live tem feito, que o nosso diretor-geral Rafael Lara começou, vem fazendo juntamente com os diretores, e quando ele entrou em contato comigo e disse o tema que seria com você, eu realmente fiquei muito feliz. Eu quero já aproveitar, além de cumprimentá-lo e agradecer sua presença, agradecer por você ter aceito o nosso convite para conversarmos um pouco sobre esse importante tema. Nós temos aqui várias pessoas que estão entrando. A diretoria, quero cumprimentar de uma forma muito especial a diretoria da ESA, que está sempre presente aqui. Já vi vários diretores, o Rafa Brasil, a Luciana Lara, o Cassiano, enfim, toda a nossa diretoria da ESA sempre participando, nosso conselho, pessoas do sistema que compõem o nosso sistema OAB. Nós temos um sistema OAB aqui em Goiás, em que as pessoas são muito presentes, na verdade, em todos os eventos, acho que você já pôde perceber, nos nossos eventos presenciais e agora, nesse momento, nesse contexto, nesse atual cenário, nesses eventos que ocorrem, lives, seminários, aulas, enfim, via plataforma. Então, muito obrigada pela presença de todos que estão entrando aqui. Eu já vi alguns alunos, alguns colegas professores também. Enfim, ontem eu fiz um textinho chamando a comunidade acadêmica, a comunidade científica, profissionais, obviamente, de uma forma muito especial da nossa classe, da advocacia, mas registrei que é importante a presença de profissionais de todas as áreas, porque é um assunto que interessa a todos, ele não é um assunto restrito ao campo do direito, é um assunto que interessa a todos, e todos assim, precisam ouvir, precisam falar, questionar, e aproveitar esse momento para a gente poder conversar. E até coloquei uma frase, Marina, de muito impacto, porque são polêmicas, né? Tem algumas polêmicas que vêm aí, e são perguntas que às vezes aparecem que a gente pensa, mas não tem importância, né? Agora não é momento de se discutir isso, eu acho que tudo é possível de discussão, a gente tem que discutir isso, que é de como tudo começou, para onde vamos. Então, a gente faz essas provocações, e eu gostaria de passar a palavra para você e mais uma vez agradecer pelo seu convite de estarmos aqui participando desse ESA Live hoje. oi Mariane. Quem agradece sou eu, estou super feliz. Rafael me chamou tem uns dias. E eu fiquei super feliz quando eu soube que íamos fazer juntas. A gente, como você falou, eu já me sinto goiana, né? Eu já pedi para o Lúcio Flávio essa carteirinha suplementar várias vezes, eu vou ter que ir aí arrancar quando tudo isso passar. Eu acho que é o momento, sim, da gente tratar muito sobre meio ambiente, sobre direito ambiental, aquela história de onde viemos e para onde vamos, né? Ainda mais hoje é o Dia Mundial da Terra, dia 22 Verdade, de dia abril, Dia 22 de Mundial da abril. Terra, 50 anos do Dia Mundial da Terra, 5 anos do Acordo de Paris. Eu acho que o Exatamente. assunto o dia não poderia ser mais apropriado. Foi um acaso, eu tenho que confessar que foi um acaso, mas não poderia ter sido mais apropriado que a gente esteja aqui conversando sobre esse tema no Dia Mundial da Terra. Eu queria fazer alguns registros aqui de pessoas que eu já vi passar. Se deixei passar, com perdão do trocadilho algum, peço desculpas, mas eu queria mandar um beijo grande para a Luciana Lara. Meu queridíssimo amigo Virgílio Borba, que eu considero o maior advogado mineralista do país, está aqui nos assistindo, é uma honra muito grande. Fabrício, lá de Maceió. Rafael Lara, meu colega Jonábio, da Unifacisa, professor, advogado. Daniela Libório acabou de entrar, minha colega de Conselho Federal, assim como Rafael Lara. Minha afilhada Silma, que mora em Barcelona, entrou também. Robson, meu professor de academia, de que eu sinto muita falta.
Rafaela, minha colega também da Unifacisa, só gente da melhor qualidade, tanto no aspecto técnico, quanto no carinho e no amor que eu sinto por vocês, e a saudade de todo mundo. Quando eu vejo esses nomes subindo, é uma felicidade e uma tristeza ao mesmo tempo que a gente não esteja junto, mas também é uma alegria que a gente tenha a oportunidade de conversar, de tratar sobre esses temas. Eu fiz aqui um mini roteiro, acredito que você fez também, a gente recebeu algumas perguntas pela internet, e acho que vai ter a oportunidade de conversar sobre tudo isso. Ah, com certeza, o tema é muito... Eu até disse, né? É um tema que além de ser muito importante, um tema muito rico, é um tema muito vasto, mas acima de tudo é um tema necessário. Então nós precisamos conversar sobre isso. O direito ambiental, por si só, ele já tem uma característica de desconsideração, né, Marina? Ele já nasce com essa Uhum. característica de não ser um direito que a gente chama de hard norms, ele é já considerado soft norm, então ele já começa como soft, então a gente já vê algo que nasce com uma certa desconsideração, e talvez pense, gente, mas qual seria a relação do direito ambiental com essa atual crise? O que poderia ser falado? E acredito que no decorrer da nossa live hoje, nós poderemos apresentar juntamente com todos que estão nos assistindo, com as suas contribuições, com todos os registros que você fez aqui, que eu fiz. Mais uma vez agradeço a presença de todos os presentes. Eu acredito que no final da nossa live nós teremos uma visão que é a intenção, a visão da importância de se discutir esse tema, relacionando com essa pandemia, com essa grande crise sanitária que tem aí devastado vários setores, e a gente vai conversar sobre isso durante a nossa live. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma licença, tá? Com todo respeito aos nossos convidados aqui, para desativar os comentários, para não ficar subindo aí no momento da nossa conversa, bem no rosto da Marina, para a gente poder, né, conversar, e vocês vão anotando aí tudo aquilo que vocês querem falar, né, vão acompanhando, não deixe de acompanhar por isso, por favor, é só mesmo para questão de organização, e mais da metade para o final a gente libera os comentários para a gente ver as perguntas, as contribuições que todos queiram fazer em relação à nossa live de hoje. Eu vou fazer aqui, vou desativar esses comentários, só um minutinho. Bom, Marina, nós sabemos que a Covid-19, ela, de forma devastadora, né? Ela tem apareceu de uma forma devastadora e tem causado danos à vida, à saúde, ao bem-estar, à economia, ao meio ambiente, vários, né? Se eu fosse colocar aqui todos os impactos, né, que a Covid-19 tem causado no mundo, nós ficaríamos aqui uma live só para falar desses impactos de uma forma geral. Então, nós estamos vivendo uma crise sanitária sem precedentes a partir de uma mundialização de problemas sanitários. Nós já testemunhamos doenças que em poucos dias colocaram a humanidade em regime de alerta. Isso aconteceu eu vou pegar casos mais recentes, porque se a gente for pegar até do século XIV, a peste bubônica, mas vamos pegar, fazer um recorte metodológico mais recente. Então nós vamos nos recordar aí da gripe aviária, da gripe suína, a própria H1N1, e toda a repercussão que nós vimos mundial em relação a essas epidemias ou pandemias, mas como a Covid-19 sem precedentes. E assim, Marina, até para se chegar numa pergunta que eu tenho, né? Na primeira pergunta que eu tenho para fazer, só para poder contextualizar toda essa questão, que é o seguinte, nós temos vários dados e a gente tem que pensar, evitar um pouco os achismos nesse momento. Eles não são muito bem-vindos, esse excesso de achismo não são muito bem-vindos. Somos pesquisadores e sabemos muito bem disso, mas temos alguns dados de que mesmo sem a confirmação científica exata, porque ainda estamos pesquisando a origem, a gente sempre vê que quando temos uma epidemia, quando temos uma pandemia, além de todas as ações que visam a prevenção, as comunicações, a adoção de medidas, sempre já existe uma área que vai investigar, paralelamente a isso, a origem, como tudo aconteceu. E é exatamente a frase provocativa que eu coloquei ontem.
né? Como surgiu, de onde veio isso? Alguns dados, a própria OMS ontem descartou algumas possibilidades e publicou relatórios envolvendo, né? Então você vai descartando possibilidades. Alguns dados já têm alguma confirmação dessa origem do vírus e já sabemos, né? Já temos aí o início de informação de que se trata de uma zoonose, né, que é uma doença que é transmitida de animais para humanos e vice-versa. Bom, e como aconteceram nos casos das doenças que eu mencionei anteriormente. Enfim, Marina, na sua opinião, tá, em relação a essa questão, a essa possível origem, algumas pessoas falam do morcego como hospedeiro, mas também um intermediário aí muito relevante nessa cadeia, que é o pangolim, porque, segundo dados também científicos, foi encontrada uma semelhança do vírus, né, no pangolim, e tem toda uma história por que se consome pangolim, né, envolve até questões medicinais. Mas, enfim, eu tenho uma primeira pergunta para você, eu gostaria de saber a sua opinião, considerando o nosso primeiro ponto, que é a origem de tudo mesmo. O que você entende sobre essa propagação das zoonoses e a relação que a gente faz isso com a interferência humana na natureza? A questão é, a perda do habitat natural, ela estaria relacionada a essas infecções que a gente acabou de falar, e especificamente a Covid-19, ao coronavírus? Olha, igual você falou, Mariane, nós temos pesquisas, eu, assim como você, sou uma pesquisadora, acredito na ciência, acredito nas universidades públicas, no financiamento público de pesquisas, e o que a gente tem é uma doença muito recente, ela começou ali no finzinho do ano passado, né? De lá para cá, várias instituições pelo mundo afora têm dirigido pesquisas em todos os sentidos para achar uma causa, para achar uma vacina, para achar um remédio, para nos dar informações, né, sobre como a gente pode higienizar a nossa casa, como a gente se deve ou não usar máscara, esse tipo de coisa. O que é que nós temos? Em março de 2019, ou seja, há um ano e pouquinho, o Instituto de Virologia de Wuhan, que foi exatamente onde se iniciou a disseminação, a propagação daquele que veio a se tornar uma pandemia, disse que a maioria dos morcegos que hospedam esses coronavírus, que nós sabemos que os coronavírus são gênero do qual esse SARS-CoV-2 é uma espécie, fazendo uma biologia para advogados. Nós temos uma gama de coronavírus, no plural, dos quais o Covid-19 ou SARS-CoV-2, que é o nome mais apropriado, é uma espécie. Que acredita que a maioria desses morcegos que hospedam esses coronavírus vivem perto dos humanos. E a nossa pressão sobre esses ecossistemas, e aí eu digo pressão como? Nós, seres humanos, invadimos esses ecossistemas. Isso é um processo natural, está aqui a Daniela Libório, que preside a Comissão Nacional de Direito Urbanístico, o meio ambiente urbano, que é uma espécie do gênero meio ambiente, porque às vezes as pessoas só pensam em meio ambiente e natural, mas o meio ambiente urbano é o tipo de meio ambiente, ele vai pressionando esse meio ambiente natural. E aí nós vamos observando desmatamento e o convívio entre espécies que normalmente, em circunstâncias normais, elas não conviveriam. Então, daí existem diversas teorias, né? A Universidade de Varsóvia, na Polônia, numa pesquisa de 2018, acredita que existiria, isso porque eles estavam em 2018, uma relação entre o desmatamento e a proliferação de pandemias. O Instituto de Virologia de Wuhan disse há um ano que a cultura chinesa de ingerir animais assim que eles são sacrificados, e aí você falou, existe uma questão cultural, poderia impulsionar a transmissão viral. Existe uma pesquisa da Universidade de Ottawa
que diz que cães vadios, cães de rua, poderiam se alimentar de morcego, transformarem-se em hospedeiros temporários, e aí, a partir da convivência dos humanos com os cachorros, os cães, os humanos poderiam adquirir esses coronavírus. O fato é que todas essas pesquisas, apesar de ainda não terem chegado a um denominador comum, falam nessa pressão que nós, seres humanos, estamos exercendo. E eu me lembro, só para finalizar e te deixar falar, que eu não estou deixando. Fica à vontade. Meus pais construíram há quase 30 anos uma casa numa região mais afastada, nas fronteiras da zona urbana da cidade. Quando nós nos mudamos, a gente convivia com rã, com sapo, com aranha, com cobra, porque nós estávamos pressionando o hábitat desses seres humanos. A partir do momento que a cidade foi chegando, esses animais deixaram de aparecer na residência dos meus pais. Então, esse é um exemplo bem prosaico de como a gente vai chegando nesse limite. E essa convivência, ela pode acabar trazendo problemas, como é o caso dessa pandemia. Então, claramente, nós temos uma relação entre a desconsideração das preocupações ambientais e a pandemia do Covid-19. Exatamente esse ponto, Marina. Você mencionou vários estudos e até tocou na questão do desmatamento. Tem um estudo recente da Universidade de Stanford, onde foi publicado um relatório. Esse relatório está até disponível no site da universidade em relação ao desmatamento da Amazônia, da floresta amazônica. E Exatamente. Você tocou num ponto muito nevrálgico que envolve o nosso país, porque esse estudo relata comprovadamente, estudos científicos relatam, a relação do desmatamento com o aumento de casos de malária. Então, há até informações de que, nesse relatório, de que para a gente poder compreender a gravidade do problema dessa interferência humana em habitats naturais e a sua relação com a propagação desses vírus que causam essas doenças infecciosas. Existe uma informação de que a cada quilômetro de desmatamento nós teríamos aí uma projeção de 6 casos de malária. E são números que alarmam. Isso é muito preocupante quando a gente observa, né? Então, às vezes chega a informação do coronavírus, como você mencionou, uma família de vírus que já existe desde a década de 60, só que com síndromes de respiração mais leves. Agora nós temos um que já traz aí algo que ainda está sendo estudado. Algumas pessoas, a gente fala em síndrome respiratória, mas as pessoas da área de saúde têm registrado casos de atingir ali algo no coração, de atingir algo no cérebro. Então, é algo que ainda está sendo estudado, é tudo muito novo. Muitas pessoas falam novo coronavírus, porque já existe, como você colocou. Marina, uma questão interessante nesse cenário foi que o problema é gravíssimo, nós sabemos disso, causa muito sofrimento, nós acompanhamos aí casos, e até envolve até questões geográficas que chamam a atenção, e vem aquelas dúvidas, por que alguns estados que a gente nem imagina que estaria com um surto maior estão, por que outros não? Então sempre vem essas questões. E aí estamos acompanhando situações que realmente causam muito sofrimento. É um cenário que causa muito medo. Vocês podem, a gente vê que mesmo com liberações de atividades econômicas que vem acontecendo, as pessoas, algumas, né, têm um certo receio em fazer. Já é um medo natural. Então a própria pessoa já tem ali um isolamento natural, ela já faz um distanciamento natural em relação a esse problema. Mas um fato curioso que chamou a atenção de muitas pessoas foi que, em meio a todos esses impactos negativos, algumas notícias trouxeram um certo ponto positivo. E aí a gente pensa assim, como que poderíamos ter pontos positivos num cenário de sofrimento, num cenário complicadíssimo?
E exatamente dentro da questão ambiental, que eu vou destacar isso. Como toda crise, e eu digo crise em relação a guerras, crise sanitária, crise de uma forma geral, é possível se enxergar impactos negativos e impactos positivos, mesmo para quem não é da área, mesmo fatos que chamaram a atenção. A água de Veneza, dos canais de Veneza. Uhum. Então todo mundo ficou ali impressionado como é que no meio daquela situação toda, a água dos canais de Veneza, as pessoas começaram a ver o fundo. Então era possível ver peixe, algo que a gente não conseguia imaginar que pudesse ver. E aí nós vimos algumas notícias aparecendo. O ar da China, ele se tornou mais respirável, menos danos à saúde. E essas informações foram acontecendo no decorrer dos dias, porque foram feitas análises do ar que divulgaram os resultados. O próprio ar da Itália, o Air Paris, que faz um controle do ar da França. A França já registrou em dezembro de 2017, se eu não me engano, no dia 17 de dezembro de 2017, o ar mais irrespirável do mundo local. E ela conseguiu até bater a China nesse ponto. No próprio Brasil, São Paulo, enfim. Então, nós tivemos aí uma diminuição de emissão de poluentes, e a poluição nas suas, né, todas as suas ramificações e diversificações, poluição hídrica, poluição atmosférica, enfim. Então a gente pensa assim, há pontos positivos nesse aspecto, e eu gostaria que você falasse um pouco como é que a gente consegue observar pontos positivos dentro de um cenário que é complexo, né? Que a gente só fica ali vendo a questão dos pontos negativos. Há realmente esses pontos positivos, mas eu vou um pouquinho mais além, porque a gente consegue ver algo que realmente faz uma diferença muito grande em relação a termos de saúde com a diminuição da poluição. Mas será que se temos esses pontos positivos, eles são pontos positivos, seriam temporários? Você acha que é um cenário temporário, que isso vai voltar depois, de uma forma talvez até pior no momento pós-pandemia? Porque quando a gente fala em pandemia, a gente fala em contexto atual, o durante e pós-pandemia. Então, a gente são momentos que a gente vai estar discutindo, vai ser uma discussão constante. Qual que é a sua opinião em relação a esses pontos negativos, positivos, e se seriam temporários ou não? Ficaria alguma lição aí, algum recado? Olha, como nós estamos em casa, nós duas somos amigas, eu vou te falar, olha que transmissão de pensamento. Isso aqui é o roteirinho que eu tinha feito, tá? Eu não sei se está dando para enxergar. Tá bem, eu coloquei aqui em cima consequências positivas, e aqui um exercício de futurologia. Então, se a gente tivesse combinado, a gente não tinha coincidido tanto. Uhum. O que é que eu considerei positivo aqui, entre aspas? A melhora da qualidade do ar, você mencionou. A melhora da qualidade das águas do Canal de Veneza, você também mencionou. E coloquei também, a gente tem visto aí circulando pelo mundo imagens de animais circulando pelas cidades, né? A gente chegando no hábitat deles, e agora que a gente voltou para casa, ou entrou em casa, eles estão voltando para esse hábitat. Então, a gente viu cervos, a gente viu... que mais que tinha? Lobo circulando. Era. E o que é que eu acho? Um cenário que a gente nunca imaginaria ver. Em 2006 e 2007, eu morei em Coimbra fazendo mestrado. Eu fui orientada pela professora Alexandra Aragão. E eu me lembro que a gente estava discutindo muito o mercado de carbono, era tudo muito incipiente, e falando dos compromissos assumidos e tal. Eu falei assim, mas professora, e os países que já estão trabalhando no limite da tecnologia, como os portugueses gostam de dizer, no estado da arte, né? Como é que eles vão reduzir as emissões? E a Alexandra falou para mim assim, para um dia. Eu disse, como? Ela disse, para um dia. Em vez de trabalhar de segunda a sexta, escolhe um dia desses aí e não trabalha. Aí você reduz as emissões. Quando ela me falou isso lá em 2006 ou 2007, eu achei a coisa mais absurda. Como é que alguém poderia estar pensando? Um dia. Ela disse, para um dia. Aí eu falei, gente, eu arregalei o olho e falei, essa professora tá doida, né? E eu, assim, sou apaixonada pela Alexandra, pela pessoa e pela qualidade do trabalho dela.
eu falei, gente, não pode. E aí você vê que passados aí alguns anos, nem 20 anos, nós paramos, não foi um dia não, nós paramos, estamos parados há meses, e aí nós vemos esse resultado. O que que eu acho que vai acontecer, Mariane? Infelizmente, no meu exercício de futurologia aqui, eu não acho que imediatamente, que no nosso futuro próximo, nós teremos avanços ambientais. Infelizmente, e por mais contraditório que seja, eu acredito que nós observaremos retrocessos ambientais. Já estamos observando alguns, inclusive. E aí eu vou citar. Nós tivemos um aumento de 279% do desmatamento na Amazônia relativo ao mesmo período do ano passado. Por quê? Porque não tem ninguém fiscalizando, certo? Nós temos a pressão por recursos naturais já em decorrência de quebra na cadeia de suprimentos. Por exemplo, quem trabalha com reciclagem não está recebendo o produto para reciclar. E aí está precisando extrair esses recursos diretamente na natureza. Já, tá? Eu estou te falando porque eu tenho clientes que estão nessa situação. Nós temos aí tramitando, não parou, atenção, o projeto de lei 3729 de 2004, que trata da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Ele não está em regime de urgência, não vai passar pelas comissões temáticas da Câmara dos Deputados e está em discussão e pode ser levado a plenário virtual a qualquer momento. O que é que isso significa? Que ninguém está de olho nisso, tá? A Comissão Nacional de Direito Ambiental tá? Só para deixar registrado que nós estamos trabalhando nesse tema, mas a grande imprensa não tá. Verdade. Marina, ela é conselheira federal e presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental. Então, nós estamos conversando aqui com uma pessoa que tem atuado de uma forma muito proativa em relação a isso, fez considerações relevantes. Marina, nós temos o mesmo pensamento. Aliás, se a gente verificar na história das epidemias e pandemias, o pós-epidemia, o pós-pandemia, o pós-crise, já foi comprovado que com perdas de receitas que nós estamos vendo acontecer, políticas ambientais das empresas, elas são adiadas, elas não são colocadas como prioridade. Então, acredito que vai ser como consequência natural um aumento da produção e por consequência dos próprios poluentes, né? Você mencionou a questão do desmatamento, até para título de informação, já foi levado até para a Comissão Internacional de Direitos Humanos da ONU, lá em Genebra, a questão do desmatamento envolvendo a Amazônia e aqueles dados que a gente já havia conversado do aumento das doenças. Então, já é uma questão que já está sendo discutida dentro de um órgão internacional. Marina, você até mencionou a presença de uma pessoa muito querida e importante, que é a professora Daniela Libório, aqui, que nos acompanha. A professora Daniela, no meu doutoramento, eu fiz o doutorado parte no Centro Universitário de Brasília, parte na Universidade de Paris, e no Centro Universitário de Brasília, eu tive a oportunidade de ser co-orientada pelo professor Paulo Carmona. E participei, juntamente com o professor Paulo Carmona, de eventos na PUC, lá em São Paulo, coordenados pela querida professora Daniela Libório, onde tive o prazer de conhecê-la. Já li muita coisa sobre a professora Daniela, envolvendo até a própria urbanização, e não teria como a gente fazer essa live sem tocar no campo da questão da urbanização. É complicado, porque como manter essa convivência? Nós estamos falando de interferência humana, né, em habitats naturais. Olha o ponto nevrálgico aqui, como manter essa convivência das espécies, ser humano, animais, porque a urbanização ela é um fenômeno incontrolável, né? As cidades crescem de uma forma desordenada, né? E é assustador o crescimento das cidades, geralmente acontecendo de uma forma desordenada. Por exemplo, nós temos aí um exemplo, na Rússia, os permafrosts, né? Eles estão descongelando, ninguém sabe o que vai sair debaixo daquilo ali, que tipo de vírus, que tipo de bactéria. Na sua opinião, o poder público, o setor privado, eles têm responsabilidade em relação a isso?
qual que seria a opinião do papel né, do poder público, do setor privado nesse fenômeno? Porque como que a gente Olha, mantém essa convivência diante do fenômeno da urbanização? eu acho que, como eu te disse, no primeiro momento a gente vai ter um retrocesso. Acho que a gente vai ter a questão econômica vai ser suplantada, o contrário, vai suplantar a questão ambiental. Eu acho que as licenças ambientais serão expedidas a toque de caixa. Eu acho que a fiscalização ambiental vai ser reduzida, tudo em prol da retomada do crescimento econômico. Isso é uma coisa que, infelizmente, no futuro próximo, eu não gostaria de dizer isso, mas é o que eu acredito. Eu sou antropocêntrica. Para quem não é da área de direito ambiental, o que a gente tem? Nós temos basicamente duas linhas, uma antropocêntrica e a outra ecocêntrica. As duas querem a mesma coisa, a proteção do meio ambiente. Só que uma, a antropocêntrica, acredita que o meio ambiente tem valor pelo valor que ele presta ao homem, e a ecocêntrica diz que ele tem um valor intrínseco. Eu sou antropocêntrica por quê? Porque acredito que pela nossa Constituição, por estar lá a dignidade da pessoa humana no artigo 1º da Constituição Federal, como dos nossos pilares, eu entendo que a dignidade da pessoa humana está acima. Mas, evidentemente, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um meio, naturalmente, de se obter a dignidade da pessoa humana. Não existe vida digna sem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, não entro nessa história de que o ser humano é a doença e a pandemia vai curar e vamos deixar aqui o meio ambiente para as outras espécies e vamos extinguir. Jamais, isso não é o tipo de discurso que passa pela minha cabeça. Mas voltando, Mariane, à sua pergunta, acredita na responsabilidade? Acredito. Sob todos os aspectos da responsabilidade dos poderes públicos. Nós assistíamos, eu me lembro, no Réveillon, aquela história, já é 2020 na Austrália, já é 2020 em Paris, e as notícias que chegavam da China eram notícias de pandemia. E a gente não estava vendo. Era óbvio que aquilo ia chegar para a gente. Óbvio. E veio fazendo esse percurso, né? Oriente, Ocidente. Então, estava todo mundo de olho e ninguém estava vendo. Porque Mariane, nós tivemos um carnaval no Brasil com um fluxo de turismo internacional, com aglomerações enormes, com a pandemia já acontecendo no Brasil. Já tinha gente doente no Brasil quando nós tivemos o carnaval. Já. Não tinha nenhum tipo de barreira sanitária de entrada e saída. Não tinha nenhum tipo de veto às aglomerações. E já tinha gente doente no Brasil. Estava chegando turista do mundo inteiro no Brasil. As pessoas estavam aglomeradas, as pessoas estavam se abraçando, se beijando, transpirando, conversando, todas juntas. Então, foi de uma irresponsabilidade tremenda. Aquilo não podia ter acontecido. Nós tínhamos que ter tido barreiras sanitárias lá atrás. Para que deixar acontecer? Entendeu? Tinha que ter cancelado o carnaval? Na minha opinião, tinha. Por mais extremo que seja o meu posicionamento, eu acredito que tinha. Aqui para o Nordeste, o São João é muito importante. Acabou o São João em 2020. Mas lógico, agora a gente já está no meio do negócio. Não tinha que ter tido carnaval, nós tínhamos que ter tido barreiras sanitárias para a entrada de turistas estrangeiros, nós tínhamos que ter adotado medidas e nós temos que ter a adoção de medidas daqui para frente, também no pós-pandemia, como você falou, com relação ao meio ambiente. A jurisprudência já é muito tranquila em colocar a responsabilidade da administração pública, ela coloca como responsabilidade subsidiária, mas que existe e é inclusive objetiva. É o que diz o STJ, que a responsabilidade da administração pública por danos ambientais, ela é objetiva, e que ela é apenas de execução subsidiária. Mas eu vejo total responsabilidade, infelizmente.
A gente vem também de erros sucessivos, né, Marina? Se a gente for pegar até a própria. Não, você fala que posso ser radical, radical, mas a gente tem que ter um posicionamento em relação a algumas questões, e a gente tem que falar que houve sim, a OMS não agiu da forma que nós esperávamos que ela agisse. Então, houve notificações formais vindo de países para a Organização Mundial de Saúde. Eu acredito que pensaram no exemplo da H1N1, em que criou-se toda a situação e não foi daquela forma, acho que pensou que seria dessa forma, mas enfim, houve um certo atraso e demoras quando a gente envolve vida, envolve meio ambiente, envolve saúde, elas não podem acontecer. A gente sabe que é preferível que se tome medidas que lá na frente possa parecer um certo exagero, mas pelo menos você tem uma precaução em relação à vida humana. Acho que você está completamente correta e a gente coaduna desse mesmo comportamento. Marina, vamos pensar agora nos profissionais, nos advogados da área ambiental, porque você falou em licenciamento ambiental e tem uma questão aqui que é interessante. Eu gostaria de saber da sua opinião. Vamos falar de restrição. Né? As questões que mais geram polêmica são as restrições. Momentos de crise geram, consequencialmente, restrições. E a Covid-19, ela traz restrições, suspensão de prazos, a gente vê muitas questões. Nesse atual contexto, há uma grande possibilidade se não cumprir condicionantes impostas em procedimentos de licenciamento ambiental, cumprimento de condições que são colocadas em termos de ajustamento de conduta, por exemplo, algumas obrigações de fazer, algumas obrigações de pagar. Qual que seria a sua opinião como proceder? Um advogado de uma empresa, por exemplo, que está aí com condicionantes para cumprimento, e como é que fica essa questão? Agora vamos analisar um outro lado, uma outra vertente. Seria possível suspensão dessas medidas de forma temporária? Seria possível uma redução? Enfim, qual que tem que se fazer uma comunicação? Olha, não vamos conseguir cumprir, não vamos fazer isso que foi colocado aqui nesse procedimento de licenciamento ambiental. Seria possível uma comunicação a órgãos ambientais ou não? Tem que se cumprir? E aí até estendo um pouquinho. Seria possível o poder público, na sua opinião, até suspender a própria licença ambiental de um empreendimento em razão do seu funcionamento aí, causando e disseminando, né? A gente poderia entrar em vários campos aqui, eu só estou colocando essas restrições em relação ao licenciamento ambiental, pensando também no advogado que atua nessa área ambiental, mas que atua também dentro das empresas. Também temos temas envolvendo o próprio meio ambiente do trabalho, a questão do home office. A gente viu lá alguns protocolos na China obrigando as pessoas que estavam em home office a fazer as comunicações, em caso de qualquer sintoma, e também proibindo os funcionários de saírem para algum lugar nos finais de semana. Então, por exemplo, a gente viu esses dias um caso, não sei se você tomou conhecimento, de um funcionário de um posto de gasolina que estava desinfetando a mão com o etanol, com a própria bomba do etanol, jogando e dizendo que eu não tenho álcool para passar na minha mão, então eu vou usar aqui o etanol. E aí vem toda a questão. É acidente de trabalho se acontecer uma contaminação? Não é acidente de trabalho, né? Que virou aquela discussão toda. Tem a questão do meio ambiente do trabalho. Então, numa só fala, se a gente conseguir fazer a junção aí dessas restrições em relação ao licenciamento e essa questão do meio ambiente do trabalho. No dia, na verdade, foi assinado no dia 3 de abril, o Eduardo Fortunato Bin, que é o presidente do IBAMA, assinou esse comunicado 7337671 de 2020, está datado de 2 de abril, foi publicado no dia 3, suspendendo ou relativizando a obrigatoriedade de cumprimento de algumas condicionantes, tá? Ele diz aqui, na verdade, como não é uma norma, ele está numerado por itens. O item 3 do número 2 diz: se o cumprimento de alguma medida ou obrigação ambiental não for operacionalmente possível, a empresa deverá agir para minimizar os efeitos e a duração da conformidade, além de identificar a medida, avaliar a causa do não cumprimento e documentar o fato e os esforços. Então, se entender que uma determinada condicionante, vamos imaginar um treinamento, você tem que realizar treinamentos periódicos com a equipe X. Esses treinamentos implicam aglomeração. Implicam, inclusive, exigem que as pessoas estejam no trabalho, e muitas estão
como você falou, em home office, como você e como eu também. Então, essas empresas, elas têm que justificar a impossibilidade de cumprir, documentar os esforços que foram feitos, e isso com relação ao IBAMA, o que nos leva a acreditar, a partir do bom senso, que se as licenças ambientais tiverem sido expedidas pelos órgãos estaduais ou municipais, seria de se supor que essa mesma medida pudesse ser adotada. Mas veja, isso não é um cheque em branco para que se deixe de cumprir as condicionantes, porque aí, né? O caos ambiental se instala. Mas... Exatamente. Então, o advogado da empresa, que realmente... E aí, o advogado ambiental das empresas tem um papel fundamental. Muitas vezes, o nosso cliente não gosta do que a gente fala. Mas eu tenho observado, talvez você também, que isso tem diminuído ao longo do tempo. Antes, ele dizia assim, você está de que lado? Do meu ou do IBAMA? Hoje já se fala muito em compliance ambiental, Exatamente, em governança. Então, o discurso mudou muito. Isso aí eu tenho observado, felizmente, para todo mundo. Esse é o tipo do raciocínio que é o ganha-ganha. Todo mundo ganha. Dar palestra sobre mineração no período de tragédia. Você está ali falando sobre o problema da tragédia e aí a empresa mineradora vem falar, mas você trabalha, que lado, como se, né, se a gente tivesse que fazer uma definição de lados, é complicado, né? Até a própria questão... Mas é um lado só, é um lado só no fim das contas. É que algumas pessoas ainda não perceberam, mas é um lado só. E o que acontece? Então, o advogado tem que identificar, justificar e documentar. E para o IBAMA isso já está posto. Para os órgãos estaduais e municipais, advogando para uma companhia que se encontrasse nessa condição, faria o mesmo, mas, evidentemente, com muita parcimônia e entendendo da impossibilidade. Não é dificuldade ou não impossível, é diferente de difícil. Então, né? Então, por enquanto, mas o bom senso da advocacia tem que imperar, porque seu cliente pode lá na frente sofrer um prejuízo ainda maior por não ter cumprido uma condicionante que seria plenamente possível nesse momento. Marina, nós temos visto aí, já né, até caminhando da metade da nossa programação aqui para o final, nós não poderíamos deixar de tocar nesse ponto que é muito complicado também, que é a questão indígena, a questão da Covid-19 e as comunidades indígenas. Nós temos aí, pelo menos nos últimos dados, de 34 casos confirmados, 3 óbitos envolvendo um indígena de 15 anos de idade. A questão também, já verifiquei, foi colocada junto com o problema dos desmatamentos. A gente sabe que não é só a questão da doença e a comunidade, tem muitas questões envolvidas, a questão da exploração nas áreas indígenas, que não é recente, é algo histórico, a exploração mineral, a exploração florestal, a exploração da madeira, e essa interação no ambiente, e essa introdução de doenças em comunidades, e fica complicado quando a gente ouve, né, o lado das comunidades, de que esse isolamento que vocês das cidades conseguem fazer, nós não conseguimos fazer, porque nós moramos em habitações que são coletivas, e como que você faz esse distanciamento aqui? Então, por favor, não tragam isso aqui para nós, nós também não queremos ir para lá, nós não temos essas condições que vocês têm aqui de fazer algum tratamento, né, vai ter esse tratamento emergencial. Então, a sua opinião, né? A conversão fala um pouquinho sobre essa questão da introdução da Covid-19 nas comunidades indígenas, esse cenário, no cenário indígena. Tem uma coisa que eu tenho pensado muito, acho que pensar é uma coisa que todos nós temos feito bastante, né? E sobre a questão indígena, eu penso o seguinte, já assisti, já li muita coisa sobre Covid, inclusive eu própria tive,
tá? No início do mês de março, o olhão da Mariane, assim, ó. Porque Eu própria... a gente A pensa gente assim, quando fala assim, a gente fala que tá muito em longe? números, e quando nomes começam a aparecer, isso causa Não. uma reação, Eu né? tive eu fiquei isolada desde o dia 16 de março até o dia 1º de abril. Testei, o resultado saiu no dia 20, mas eu já estava isolada, né? Isso de março, então já tem aí mais de um mês, graças a Deus. Estou aqui tossindo, mas é uma tosse alérgica. Eu já parei Fica à várias vezes, mas vontade, Marina. eu tô com uma tosse alérgica. A produto de limpeza, porque era uma coisa que eu não estava habituada. E aí, voltando para a questão indígena. Aham. Eu disse, era uma coisa que eu não estava habituada. Quando os europeus chegaram às Américas, nós sabemos que os índios foram dizimados. E foram dizimados por quê? Porque entraram em contato com doenças, além das mortes e tal. A grande maioria foi dizimada porque entrou em contato com doenças para as quais não tinham anticorpos. É o que está acontecendo conosco nesse momento. Por que é que a Covid-19 mata tanto? Porque não existe ninguém, não existia, eu agora existo, que esteja imune à Covid-19. Ninguém, porque era uma coisa Ninguém. completamente nova. Então, Uhum. nós estamos experimentando agora, no século XXI, o que os indígenas americanos, os indo-americanos experimentaram lá atrás, desde 1492, né? Eles não tinham anticorpos e eles foram praticamente dizimados por essas doenças. Agora vem uma nova doença que repete no caso dele. Para nós isso é inédito. Ou não é inédito porque você citou aí a peste bubônica, a gripe espanhola, Suína, né? A aviária, MERS. H1N1, É, né? é, eles estão revivendo aquilo que viveram lá atrás. De serem assaltados por seres humanos, entre aspas, civilizados, que estão levando essas doenças para eles. E o isolamento deles, como você falou, a estrutura social deles é muito diferente. Se para nós, e aí eu penso muito no meio ambiente urbano, tive aqui um comentário, recebi um comentário aqui do nosso colega professor de Direito Ambiental, professor Júnior Flor, dizendo a cidade passou a ser um negócio, e não é mais uma cidade em si. Então, a exploração urbanística, a exploração imobiliária que nós observamos, colocou as pessoas em aglomerados, primeiro colocou nos morros, e agora em aglomerados. Nós vivemos em condomínios verticais. Tá me ouvindo, não? Agora sim, ouvindo. Sim. Ah, no caso dos indígenas, isso é cultural. Então, o que é que eles querem? Por favor, não cheguem aqui. Mas eu vi uma notícia ontem muito interessante, porque nós sabemos que o Amazonas está numa situação terrível. O prefeito de Manaus foi às lágrimas, literalmente. E uma coisa que eu vi ontem, que o transporte em embarcações, que é muito utilizado na região norte, está proibido. Mas as pessoas continuam realizando. Então, não sei se você já teve a oportunidade de ver, nesses transportes é muita aglomeração. É muita aglomeração. É muito Então, complicado. é muito complicado. Então, é importante que os indígenas sejam administrados, mas, na minha opinião, à distância. O Marina, eu contato... vou. Pode falar, pode falar. Não, o contato nesse caso, mesmo que seja com propósitos positivos, ele pode, nesse momento, ser mais complicado ainda. Mas disso, você quer abrir Marina, as perguntas? eu vou abrir agora os Uhum, comentários. Enquanto eu vou abrindo os comentários, reabrindo, né? Eu vou deixar algo para você ir falando. Na verdade, é tá. muito subjetivo mesmo. Na sua opinião, Marina, e a gente sempre, algumas pessoas falam, será que é algum recado? Será que é algum aviso que o meio ambiente está dando? Será que tem algo por trás? Será que tem alguma mensagem? Que mensagem é essa
né, que a atual situação está querendo passar para nós, seres humanos. O que será que estamos fazendo? Na sua opinião, existe um recado do meio ambiente global? Existe um recado ao consumo excessivo, à educação ambiental? Existem recados? E qual que é a sua opinião sobre isso, tá? Enquanto eu vou ativando os comentários. Eu vou começar a fazer um jabá aqui de um livro, da tese de doutorado de um amigo. Coisa boa. Alfredo Rangel Ribeiro, Direito do Consumo Sustentável. Na verdade, essa tese é fantástica, super recomendo. Tá aqui, ó, de quem leu de verdade, tá até marcado. Que Alfredo acredita que existe já um direito do consumo sustentável. Eu acho que o primeiro recado que essa pandemia deve nos passar é a questão do consumo. Nós precisamos reaprender a consumir. Eu acho... você está recebendo mensagens e spam de tudo quanto é loja e fábrica, oferecendo desconto para a compra da coleção de inverno. Nós não temos vontade de comprar nada. Vontade. Porque se fosse há 2 meses, dá vontade de comprar tudo. Como assim a coleção de inverno? Nós estamos em abril e a coleção de inverno já está em liquidação. Nós não temos mais vontade de comprar nada. Eu acho que o consumo vai mudar completamente. Completamente. Eu vi, inclusive, uma entrevista do Giorgio Armani, que é um estilista conhecidíssimo, dizendo que vai mudar completamente a forma com que ele vai desenhar e executar as roupas e os acessórios da coleção dele. O que é que eu acho? Já existia um movimento de consumo sustentável, nós vamos aprender a conservar, consertar, reutilizar, reciclar, tomar emprestado, porque esse modelo de consumo descartável, essa obsolescência programada e a obsolescência sentida, esses dois, eles têm que acabar decididamente. Nós temos que pressionar menos por recursos naturais. Porque quando a gente pressiona por recursos naturais, a gente desmata, a gente invade o hábitat e a gente vai ter uma outra emergência. E aí, ontem eu assisti uma live muito interessante da colega Gláucia Savim, que é uma advogada que eu sou fã, e é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB de São Paulo, falando que nós não podemos esquecer de uma outra emergência, que é a emergência climática, que já está cobrando os seus efeitos. Você falou aí de gelo, já está cobrando seus efeitos. E eu ouvi ontem uma notícia dizendo que as emergências climáticas podem nos colocar em lockdown também, tá? Então, eu acho que nós temos que procurar desenvolver tecnologias mais eficientes. O que é que significa eficiente? Que demandem menos recursos. Menos petróleo. O barril de petróleo foi para menos de $1. Por quê? Porque não tem carro na rua, a gente não está demandando, a gente não está produzindo. Então, nós temos que demandar menos por recursos naturais, nós temos que procurar tecnologias mais eficientes. Talvez aquilo que a minha professora do mestrado falou lá atrás, sobre paralisar 1 ou 2 dias, se torne uma constante, e agora por 2 motivos, não é só pela questão, não é exclusivamente pela questão ambiental, mas é também por questões sanitárias e questões de saúde pública. Tem um estudo recente da Harvard que diz que a gente vai ficar alternando períodos de lockdown até 2022, que é quando provavelmente sairá uma vacina. Nós temos que controlar as fontes poluentes móveis como veículos, e aí é um outro problema, porque, por exemplo, eu já há 2 anos não tenho carro, porque decidi não ter carro. E agora já não sei porque como é que vai ser o transporte público, enfim, é uma coisa a se pensar. E outra coisa que eu acho que vai crescer muito, e aqui aproveito para deixar um beijo de feliz aniversário para a Aline Dourado, que está nos assistindo, é sobre o vegetarianismo e o veganismo. Eu acho que, uma vez eu ouvi uma pergunta dizendo assim,
O que é que você vai ter vergonha de dizer para os seus netos que você fazia? Eu acho que comer carne será isso. Então vamos lá, Mariana, você está recolhendo aí as perguntas? Já recolhi, mas como que funciona essa live aqui? A gente tem um certo limite de tempo, claro. A gente as perguntas aqui agora. Nós já temos que partir para uma possível finalização aqui, mas eu gostaria de fazer registros. As perguntas estão sendo anotadas para serem respondidas, tá? Vai ficar tudo anotado aqui. Gostaria de dizer que essa live, ela fica gravada no YouTube, no nosso canal do YouTube, ela vai lá para o YouTube, então dá até para fazer os comentários. Quero registrar a presença de várias pessoas especiais. A nossa querida amiga Valentina está aqui acompanhando nossa live. Um A beijo. Bebel está aqui, as diretoras e diretores da ESA, nosso diretor-geral, conselheiros, presidentes de comissões, eu vi aqui a doutora Alice participando, todas as pessoas, muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa live. Todas as questões que a gente não pôde responder aqui, elas serão anotadas para serem respondidas pela professora Marina, né, acredito que ela vou passar para você, Marina, essas perguntas, para você entrar em contato. Entre em contato conosco, A gente deixando pode essas gravar um perguntas já vídeo, um estão áudio, registradas. A gente pode fazer uma live separada aqui, ficar 2 horas falando sobre o assunto. só Mas, respondendo pergunta. Marina, nós temos aqui no nosso ESA Live o registro de uma frase muito importante, uma frase impactante da nossa convidada, da nossa ilustre convidada, e nós aqui, né, conversando e deliberando, nós já extraímos a sua frase, que vai ser publicada posteriormente, que é: o meio ambiente ecologicamente equilibrado é o meio de se garantir a vida digna. Não há dignidade da pessoa humana sem meio ambiente. Então, a gente fica aqui com essa frase impactante, maravilhosa que você deixa para nós, né, como esse legado, parte do legado dessa live de hoje. E venho só a agradecer. Agradecer por ter aceito o nosso convite, por participar dessa live. Nós temos aqui temas, eu acredito que o seu roteiro e o meu roteiro, eu acho que nós temos mesmo que juntar, escrever alguma coisa, fazer alguma coisa. Vamos fazer uma live de 2 horas, 3 horas e ver, para a gente poder discutir, porque está tudo voltado ao meio ambiente. Então eu fico muito feliz mesmo por ter acontecido essa live e por ter sido com você. Eu também estou super feliz, queria aqui aproveitar, estou tentando para mandar um beijo para Juliana Gomes, que foi minha aluna, Valentina, minha colega de Conselho Federal, Jordana Fonseca Estival, saudade de você. Quem mais que eu vi aqui, gente? Ana Kilza Patriota, nossa colega conselheira federal, professora, tá aqui dando um recadinho: consumir o essencial, e o essencial é apenas o necessário. Eu acho que é isso mesmo, Ana Kilza, a gente tem que repensar a nossa forma de consumir, pensar naquilo que a gente precisa para viver.